Olá, sejam todas muito bem-vindas à primeira aula do nosso evento. Eu sou a Kiki Dejane, técnica de enfermagem, mentora em imunização e fundadora do método Vacina Segura. Durante essa semana, eu vou te mostrar que é possível sim se tornar referência na sala de vacina em 3 meses, mesmo que você esteja começando absoluto zero. Você vai descobrir que a vacinação não é esse bicho de 7 cabeças que a gente muitas vezes imagina. Você vai aprender o passo a passo com estudos de casos reais de como ajudei alunas e alunos a entenderem de verdade todas as vacinas de calendários vacinais. Os esquemas, intervalos, doses, aprazamentos, reações adversas e mais. Você vai aprender a se comunicar com o paciente com total confiança. E quando eu digo entender, eu não estou falando de decorar. Você vai fazer tudo isso sem depender de decorebas, sem ter que ficar pesquisando na internet, o que muitas vezes só confunde ainda mais. E principalmente sem depender da colega para tirar suas dúvidas. Pelo contrário, as pessoas é que vão começar a tirar dúvida com você. Imagine só essa situação: pacientes te procurando, colegas te respeitando e superiores te notando e reconhecendo. Isso pode até fazer com que você ganhe mais por isso, com bonificações e oportunidades de crescimento. Mas eu falando assim, você provavelmente deve estar pensando aí: nossa, isso parece bom demais para ser verdade. Mas se isso não tivesse acontecido comigo e se eu não tivesse me tornado referência através dessa metodologia, se eu não tivesse ganhado uma verba a mais por isso, eu também pensaria igual a você. Se eu não tivesse visto isso também acontecer com várias alunas minhas, se eu não tivesse acompanhado elas de perto, saírem da insegurança total na sala de vacina e dominar todas as vacinas, manuais e protocolos, sendo procuradas pelos pacientes, pelos colegas de profissão e até pelas coordenadoras e médicos para tirarem dúvida, isso tudo em apenas 3 meses, eu também pensaria assim. Mas eu não quero só falar isso e você ainda continuar pensando que eu só tô falando aqui da boca para fora. Então eu quero que elas contem para você. Vou te mostrar a história de 2 alunas minhas. Uma é a Jaine, que é enfermeira há 10 anos, com muita experiência no hospital. E ela recebeu uma oportunidade de trabalhar numa rede privada. Ela entrou sem saber nada na sala de vacina e em 3 meses já tem total domínio e hoje ainda faz vídeos no Instagram falando sobre as vacinas. E eu também vou mostrar a história da minha aluna Mônica, que ela é técnica de enfermagem e tem mais de 25 anos na sala de vacina, sempre trabalhando no automático e na decoreba, sabe? E depois desse método, em 3 meses ela se tornou referência, virou chefe na sala de vacina e hoje ela ganha bonificação por isso. Olha só, elas falando sobre a história delas. Eu falo de Biratã, né, Paraná, interior de Paraná. Eu sou enfermeira, né, e eu atuo na área há cerca de 10 anos, né, como enfermeira. Na sala de vacina eu comecei esse ano. É uma clínica particular que abriu aqui na minha cidade. Eu sou técnica de enfermagem, né? Trabalho na sala de vacina há quase 25 anos. A gente tem um pouco, assim, aquele frio na barriga, um pouco de insegurança. E chegou um momento que eu pedi socorro para mim mesmo, por insegurança, por não saber responder, por não estar segura no que eu ia fazer. E entrei em desespero, e ainda pensei em sair da sala da vacina, que assim, eu estava tão estagnada de vacinar, assim, sem motivação, que quando o menino ia embora, eu dizia, vai com Deus, bora, vai com Deus. Aí, tchau, tia. Eu dizia, tchau, louca, para me livrar. Para mim foi o que me abriu as portas, né? Até conversei com você, mandei mensagem, falei para você que eu tava com bastante medo, bastante insegurança, porque eu ia atender um público diferente, né? Mas eu falo, o conhecimento é a chave de tudo. Você saber o que você está fazendo, você saber o que você está oferecendo, é a chave, né? E com vacina segura eu consegui isso. E agora, no final da minha trajetória, eu já perto de me aposentar, eu resolvi estudar vacina. Porque, assim, eu me encantei mais com essa metodologia de aprender, não decorar, né? Aprender. Vacina não é uma coisa engessada. É igual você falou, não adianta decorar.
realmente não adianta decorar. Você tem que entender o que você está fazendo. Como eu sempre fui sala de vacina. Quando eu entrei no curso, há 3 meses atrás, que eu peguei o conhecimento, a primeira coisa que aconteceu comigo, qual foi? Quem é a pessoa que tem mais conhecimento para liderar o outro município para vacinar? Mônica. Então, o quê? O dinheiro que eu investi no curso, ele voltou para mim em uma bonificação pelo que eu estou fazendo lá. Né? Eu consegui ter segurança, consegui ter conhecimento, tudo que eu precisava estava ali. Que bom. Quanto tempo tem? 3 meses. 3. Aham. Tem pouco tempo, então, hein? Isso. E hoje, a coordenadora, ela diz assim: qualquer dúvida, procure a Mônica. Olha só para isso. Nunca fui reconhecida, nunca fui reconhecida. Bastou esse curso para me enxergarem. Viu só? Não adianta você ter anos da sala de vacina se você ainda sente medo na hora de aplicar. E também não precisa esperar anos para se sentir pronta. E você pode até ganhar confiança e começar a dar palestras em sua UBS, como a Miriam, ela fez, que deu a sua primeira palestra para os pais sobre a importância da vacinação infantil, ou orientações sobre vacinas nas redes sociais, como a Jeane e a Jaine e a Ritinha, que são minhas alunas, fazem também. Quando você entende de verdade, a segurança, ela vem. E com ela vem o respeito, vem o reconhecimento, vem a valorização. E eu sei disso porque foi exatamente o que aconteceu comigo também. Então, esse evento é para técnicas de enfermagem vacinadoras que já estão atuando na UBS, mas que se sentem perdidas, inseguras, sem clareza e morrendo de medo de errar. É para quem sente vergonha de perguntar na unidade, mas também não quer mais ficar dependendo da colega para tudo. É para quem está cansada de estudar sozinha e continuar travada. E principalmente é para quem tem vontade de crescer na enfermagem sem precisar sair da sala de vacina. O Imunize não é para quem está esperando uma fórmula mágica. Não é para quem quer copiar e colar protocolos sem entender o porquê. Também não é para quem prefere continuar reclamando em vez de fazer algo para mudar. E muito menos para quem acredita que isso aqui é só para enfermeira. Porque eu sou técnica como você e estou aqui para te mostrar que a técnica segura tem lugar sim. Ela tem voz, tem valor. Se você está disposta a aprender e se comprometer e a crescer de verdade, esse curso é para você. E eu vou estar com você passo a passo nesta jornada. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas de onde veio tudo isso, Kirk? Se eu tô aqui hoje te ensinando, é porque antes eu estive exatamente onde você está. Com medo, insegura, sem saber o que estava fazendo certo. E a verdade é que a minha história na vacinação, ela não começou de uma forma bonita, não. Eu vim do hospital, plantões noturnos, correria, aquela rotina pesada que muitas vezes você deve conhecer também. No começo, até parecia bom. Eu fazia extra, ganhava um dinheiro a mais, mas chegou um momento em que o cansaço começou a me cobrar, sabe? Eu olhava para os meus filhos e sentia que estava perdendo a infância deles. Final de semana, eu estava de plantão, feriado, eu estava exausta. E aos poucos eu fui me sentindo mal por dentro, cansada, esgotada, sem vida. E até que um dia eu respirei fundo e pensei, não dá mais para continuar assim. Aí eu fui falar com o secretário de saúde, sem saber se ia dar certo ou não, mas com a certeza. Eu não podia ficar mais no plantão. E eu sabia que o não já tinha, eu queria ir para uma UBS. Então eu cheguei lá e falei, olha, eu quero sair dos plantões, eu quero ir para atenção básica. Ele olhou para mim e eu não me esqueço. Ele falou assim, Kirk, olha, você tem perfil para sala de vacina e eu vou te mandar para lá. Gente, naquele momento, o meu coração, ele disparou, sabe? Porque dentro eu só pensava, meu Deus do céu, eu não sei nada sobre vacina. Como que eu vou fazer isso? Eu fiquei com muito medo. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei por isso. Mas eu pensei, cara, não dá pra mim continuar nos plantão. Então, eu aceitei. Eu fui com medo mesmo, sabe? Então, eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu entrei na sala de vacina. Gente, aquela sala de vacina.
fria, silenciosa, aquela geladeira enorme, cheia de botãozinho, que eu não fazia ideia para que servia, os frascos de vacinas todos muito parecidos, nomes dificílimos, e eu ali parada. Eu tinha muita experiência em fazer aplicação no hospital, trabalhei em pediatria, mas naquele momento eu me senti, sabe, como se eu estivesse iniciando tudo de novo. Na primeira semana, uma colega virou para mim e disse assim: Kiki, fica tranquila, com o tempo você vai aprender, você leva de boa. Mas sabe o que aconteceu? O tempo passou. E sim, eu aprendi algumas coisas, mas eu aprendi também a ficar mais insegura. Eu me comparava com a coordenadora, me comparava com outras colegas, mas eu lembro que naquela época, principalmente com a coordenadora, sabe? Ela era tão segura, tão confiante, e eu pensava assim, será que ela é assim porque ela é enfermeira? Porque ela fez enfermagem? Será que é só a faculdade que ensina isso? Só sendo enfermeira que eu vou me sentir assim melhor? Mas o tempo foi passando e aquela dúvida ela continuava na minha cabeça. E dentro de mim ia nascendo uma crença. Talvez eu nunca vou dominar isso, eu não sou capaz. Eu pensava assim. Até que um dia chegou um paciente. Ele tinha retirado o baço e me perguntou: eu posso tomar essa vacina? E eu, na maior segurança, respondi: não só pode, como deve aplicar todas as vacinas. E eu fui lá, apliquei um monte de vacina e entre elas estava a febre amarela e tríplice viral. E segui meu dia como se tivesse tudo certo e fiz o bem para aquele paciente. Mas um tempo depois, eu descobri uma coisa que mudou tudo. Pacientes que fez retirada de baço, eles precisam de avaliação médica antes de tomar as vacinas atenuadas. E foi aí que minha ficha caiu. Porque além disso, eu descobri outra coisa. Febre amarela e tríplice viral são vacinas atenuadas. E sabe o que é pior? Eu nem sabia o que era uma vacina atenuada. Eu já tinha ouvido esse termo, mas para mim aquilo não fazia tanta diferença. Eu achava que não influenciava em muita coisa. E quando eu entendi isso, foi como levar um soco no meio do estômago. Porque ali eu percebi que não era só um erro, não, era ignorância. Ignorância minha de não estudar, de não buscar entender, de confiar só nos colegas e achar que aquilo era o suficiente. Naquele momento eu senti vergonha, um peso enorme e uma pergunta começou a ecoar na minha cabeça. Quantos outros erros eu já cometi sem nem saber? Sabe, eu desmoronei, porque ali eu entendi uma coisa que me doeu muito, muito mesmo. Não estudar também é uma escolha. E eu estava pagando o preço dessa escolha. E por muito tempo eu achei que o problema era eu. Que eu não era boa, que era difícil demais para mim. Mas teve um momento em que tudo virou. Eu percebi que o problema não era eu. Era a forma como eu estava aprendendo. Eu estava tentando decorar tudo, calendário, protocolo, dose. E na prática isso não funciona. Foi aí que eu comecei a estudar diferente. Comecei a entender o porquê das coisas, por que essa vacina existe, o porquê esse intervalo, por que certos pacientes não podem receber tal vacina. E aí tudo começou a fazer sentido. Então eu parei de decorar, eu comecei a entender. E quando isso aconteceu, a segurança ela começou a aparecer e eu comecei a explicar melhor, eu comecei a responder com mais confiança. E de repente, as pessoas começaram a vir até mim, colegas começaram a pedir ajuda, profissionais tirando dúvida comigo. Fui chamada para dar palestra, me tornei coordenadora, fui até na rádio explicar sobre vacina. E quando eu percebi, eu tinha me tornado uma referência na minha cidade. Mas o mais forte não foi isso, foi quando eu comecei a olhar ao meu redor e vi que não era só comigo toda essa dificuldade. Tinha várias profissionais com medo, inseguras, perdidas, errando, sofrendo em silêncio. E foi ali que eu entendi, isso não podia ficar só para mim não. Porque desde o começo sempre teve uma coisa muito forte dentro de mim, sabe?
eu quero abençoar a vida de cada paciente que passa pelas minhas mãos. Só que eu percebi que sozinha eu não conseguiria alcançar todos esses pacientes. E foi aí que minha missão cresceu. Porque eu também vi que eu posso ajudar outras colegas que também sentem medo, se sentem inseguras, se sentem com dificuldade. E eu também quero abençoar a vida delas. Então, hoje, quando eu ensino, eu não estou só ensinando técnica, eu estou abençoando as mãos de outras vacinadoras, para que elas também abençoem a vida de outros pacientes. E isso se multiplica. E aí nasceu um sonho dentro de mim, criar uma comunidade de vacinadoras fortes, independentes, seguras, referência naquilo que faz. Uma comunidade que não depende de colega para tudo, que não trava na frente de paciente, que não vive com medo de errar. Mas para isso acontecer, essa comunidade precisa crescer, porque quanto mais vacinadoras seguras existem, mais valorizada a nossa profissão se torna, mais respeitadas nós somos, mais oportunidades aparecem. Porque quando você domina o que faz, você não é só uma técnica, você se torna referência, você ganha voz, você é reconhecida e você muda de vida e muda vidas. E é por isso que agora eu vou te mostrar o que realmente funciona na prática para você se tornar referência. Mas antes de eu te mostrar um método que me trouxe até aqui, eu preciso mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Olha só, para você se tornar referência na sala de vacina, você precisa entender uma coisa. Isso não acontece de um dia para o outro. É uma jornada. E como toda jornada, ela tem etapas, tem passos, tem degraus. E cada degrau representa um nível de segurança, de clareza e de valorização. Quanto mais você sobe, mais confiança você ganha, mais autonomia você conquista e mais reconhecimento você recebe. Eu costumo dizer que ser referência em imunização é como subir uma escada. Se você tentar pular do primeiro degrau direto lá para o topo, você vai cair. Mas se você souber exatamente onde você está pisando, em poucos tempos você chega lá em cima. E é isso que eu quero te mostrar agora. Quais são esses degraus? O que acontece em cada um deles e como você pode subir com clareza, sem perder tempo, sem se frustrar e sem correr risco de errar. Existem 4 degraus que toda vacinadora passa. É como uma escada que vai tirando você da insegurança e te levando até o reconhecimento e a valorização profissional. E sabe o que é mais interessante? Cada uma de nós começa lá no primeiro degrau. Não tem atalho, não tem mágica. E é exatamente desse degrau que eu quero começar a nossa conversa agora. Porque talvez seja aí que você está hoje. Se prepara e anota tudo, porque hoje eu vou te mostrar como funciona o método. Amanhã eu vou te mostrar como acelerar o processo e alcançar a referência em 3 meses, mesmo começando do zero. E na terceira aula, minha querida, na terceira aula você vai me agradecer por ter participado, pois lá eu vou mostrar um mapa completo e uma oportunidade incrível que quem não estiver ao vivo vai se arrepender e muito por não ter participado. Mas vamos lá. O primeiro degrau é o da insegurança e existe um custo muito, mas muito alto em você permanecer nesse degrau. E eu não tô falando de salário baixo não, ou de ficar dependendo da colega para tudo. Eu tô falando da responsabilidade com vidas. Porque cada vez que você entra na sala de vacina com dúvida, cada vez que você aplica uma dose sem ter certeza ou deixa de orientar direito por medo de falar errado, alguém que confiou em você pode sair dali com risco de erro. E eu não tô dizendo isso para te assustar. Eu tô dizendo porque eu vivi isso na pele. E porque eu sei que você sente isso todos os dias. Sabe aquele peso que você carrega no peito quando termina o atendimento? Aquela sensação de que, meu Deus, eu acho que eu fiz certo, mas eu não tenho certeza se eu fiz errado. E isso tem nome. Isso é o preço de estar no primeiro degrau. Mas antes de te mostrar como sair desse degrau, eu quero te mostrar um risco que você corre se você permanecer nele. Olha só, esse caso real.
uma estagiária de enfermagem sob supervisão de uma enfermeira, de uma professora. Ela aplicou 4 vezes a dose recomendada de uma vacina tetravalente em uma bebê de apenas 4 meses. Isso já tem um tempo que a tetravalente é uma vacina que é a mesma da penta, tá? Só que ela não tem hepatite B. Então ela tem difteria, tétano, coqueluche e IB, tá? Ela aplicou essa vacina, 4 doses dessa vacina, equivalente a 4 doses dessa vacina num bebê, gente. Supervisionado pela enfermeira. E sabe o que aconteceu? A criança passou mal, ficou com sequelas neurológicas graves e anos depois ela acabou falecendo. E a justiça foi clara. O hospital, o município e a enfermeira responsável foi condenado. Só a indenização moral e material chegou a R$150 mil. Agora pensa comigo, você imagina o peso de carregar isso na sua consciência? Saber que uma vida foi prejudicada por falta de preparo, de supervisão e de segurança. E além do peso emocional, ainda ter que pagar R$150 mil pelo seu erro. É isso que eu chamo de preço altíssimo do degrau da insegurança. Não é só ficar com medo ou travar diante de um cartão atrasado, não. É colocar em risco a sua carreira, a sua vida financeira, o seu nome, principalmente a vida de alguém, a vida de uma criança que confiou em você. E eu te pergunto de coração, quantas vezes você já aplicou uma vacina influenza com o volume errado em uma criança menor de 3 anos? Quantas vezes você já fez uma vacina atenuada com um intervalo menor de 30 dias entre elas por falta de conhecimento ou por estar na dúvida? Quantas vezes você já aplicou a vacina em uma gestante com medo, insegura se está fazendo certo? Quantas vezes você já fez uma vacina subcutânea no deltoide ou em algum outro lugar achando que você estava fazendo certo, na verdade não estava? Quantas vezes você já foi para casa com o coração apertado, sabendo do erro que cometeu e com medo de perder seu emprego ou sua carreira do Corenga? E muitas vezes orando para que não aconteça nada com o seu paciente do erro que você cometeu. Esse é o peso de estar no primeiro degrau. E ele custa muito caro. Custa noites de sono, custa a sua paz, custa o risco de perder o Corém, de ser julgada pela população e até de responder judicialmente. Mas calma. Se você está nesse degrau hoje, não é culpa sua. É o sistema que te jogou na sala de vacina sem preparo. Mas a culpa é sua se você permanecer nesse degrau. Mas agora que você está aqui comigo, eu vou te mostrar o caminho para você sair desse degrau, sair dessa insegurança hoje mesmo. Se o primeiro degrau é onde mora o medo, a dúvida, a vergonha de perguntar, o segundo degrau é onde as coisas começam a mudar de verdade. Agora que você já entendeu o peso de permanecer no degrau da insegurança, eu quero te mostrar o próximo passo. Porque existe sim um caminho, existe uma forma de sair do medo e começar a atuar com mais confiança. E esse é o degrau 2 da nossa escada, o começo do domínio. É aqui que você deixa de aplicar a vacina no automático só porque está no protocolo e começa a entender o porquê de cada coisa. Você já começa a enxergar a lógica dos esquemas nos intervalos, nas vias corretas, no que pode, no que não pode atrasar. É aqui que você para de depender da colega, é aqui que você já consegue abrir uma caderneta toda bagunçada e dizer: calma, eu sei resolver isso daqui. E olha só, ninguém chega nesse ponto decorando o protocolo. Chega porque aprendeu do jeito certo. Você ainda não domina tudo, mas você já consegue caminhar com muito mais confiança. E é justamente isso que o meu método faz com você. Te tira da base da pirâmide e te guia degrau por degrau até a valorização profissional. Porque o que você sabe vale. E quando você domina, não tem como passar despercebido. Mas para chegar lá, você precisa de uma estrutura, você precisa ter clareza. E é por isso que o objetivo desta aula é te mostrar como sair da insegurança e se tornar referência
te mostrando como funciona o meu método Vacina Segura. O método, ele é estruturado em um formato de funil, tá? E esse funil, ele representa exatamente como o aprendizado ele deve acontecer. A gente começa com a base mais ampla e essencial, que é os fundamentos da imunização. E aos poucos ele vai afunilando, aprofundando os conhecimentos mais específicos e complexos. Esse caminho, ele é dividido em 3 pilares fundamentais, que vão te guiar passo a passo até o fundo do funil, que é o momento em que a sua mente está pronta para entender todos os esquemas vacinais com clareza. Então vamos lá, imagina comigo um triângulo de cabeça para baixo. O topo está o primeiro pilar que sustenta tudo. No meio vem o segundo pilar, onde o entendimento começa a se organizar. E lá no fundo está o terceiro pilar, onde tudo se conecta e você finalmente se sente segura para aplicar, explicar e orientar sem medo. E eu quero começar pelo primeiro pilar, os fundamentos da imunização. E olha, sei que às vezes a teoria pode parecer chata e muitas vezes a gente não quer estudar a teoria. Mas acredite, entender esses fundamentos, ele é o primeiro e o mais importante passo para você ter segurança e realmente dominar a sala de vacina. Sem essa base sólida, é como você tentar construir uma casa sem fundação. Uma hora ela vai cair. E para te provar isso, eu vou te mostrar agora um dos conhecimentos mais básicos e ao mesmo tempo muito poderoso, que formam essa base sólida. Você já ouviu falar em imunidade ativa e imunidade passiva? Mas o que isso realmente significa na prática? Será que isso é só teoria ou faz diferença no seu dia a dia na sala de vacina? Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar de um jeito muito super simples, prático e que vai fazer total sentido aí na sua rotina. Olha só, o nosso organismo ele tem 2 tipos de imunidade. Nós temos a imunidade ativa e a imunidade passiva. E nós vamos aprender melhor sobre essas 2 imunidades aqui, tá? Que nós adquirimos. Então, vamos falar primeiro sobre a imunidade ativa. A imunidade ativa é quando nós fabricamos o nosso próprio soldadinhos, tá? Vamos falar de soldadinhos que são os anticorpos, tá? Então, dentro de nós aqui, nós vamos fabricar esse soldadinho. Deixa eu voltar aqui, minha negócio. Aqui. Então, dentro de nós fabricamos no nosso organismo os nossos soldadinhos para combater aos invasores que vêm de fora, tá? Então, é quando nós fabricamos os próprios anticorpos. E a imunidade ativa, ela é natural, ela pode ser natural ou pode ser artificial. E o que isso quer dizer, tá? A forma natural é quando nós adquirimos anticorpos entrando em contato com os micro-organismos vivos ali, né? Naturais. Então, vamos supor, quando uma criança começa a pôr o pezinho na terra, que ele tem contato ali com vários micro-organismos, ele está criando seus próprios anticorpos, ele está aumentando a sua defesa, ele está aprendendo a se defender contra invasores. A mesma coisa quando a gente entra em contato com o vírus da catapora, né? O nosso organismo, ele entende, os nossos soldadinhos, ele vai lá, ele fica doente primeiro, ele entende como funciona, adoece, o vírus entra, nos adoece, mas aí o nosso organismo, ele é treinado, ele começa a ser treinado, os nossos anticorpos começam a entender como funciona o vírus, nós nos curamos, né? Os nossos anticorpos agem, jogam o vírus para fora e depois, quando a gente entra em contato com esse vírus de novo, nós já temos imunidade. Então, essa é uma forma de imunidade natural, de imunidade ativa natural. A gente entra em contato com o vírus vivo ou entra em contato com vários antígenos todos os dias e ali nós estamos fortalecendo os nossos anticorpos. E nós também temos a imunidade artificial. Que a imunidade artificial a gente adquire através das vacinas, tá? Por quê? Porque as vacinas,
é um imunobiológico feito num laboratório. Então, ela é uma forma artificial, ela não foi fabricada, não vem de forma natural, como essa imunidade aqui. Então, as vacinas, como que elas funcionam no nosso organismo? É como se ela foi lá, a vacina leva toda a estratégia do vírus ou da bactéria para os nossos anticorpos, dos nossos soldadinhos. Então, vamos imaginar uma cena de guerra. Quando tem uma guerra, um inimigo fica querendo descobrir a estratégia do outro, porque quando descobre a estratégia do outro, ele consegue vencer a guerra, porque aí ele vai armar outra estratégia para combater a estratégia daquele inimigo. Ixi, saiu a câmera. Voltou? Saiu, não? Então tá. Então ele vai lá e ele vai descobrir a estratégia desse inimigo. Então as vacinas elas fazem isso. Ela pega, né? Ela é uma parte do vírus, ou o vírus está morto, ou o vírus está atenuado, né? Que não está forte. Então ela pega, leva para os nossos anticorpos. Os nossos anticorpos entendem como combater aquele vírus, como combater aquela bactéria. E quando a gente entra em contato com aquele vírus ou com aquela bactéria, o nosso organismo já sabe combater e isso não vai nos adoecer. Olha só que legal, né? Como que é interessante as vacinas. Aí as vacinas são fabricadas de várias formas. Cada uma age de uma forma diferente, cada um ensina o organismo de uma forma diferente. Por isso que é tão importante você entender as vacinas como um todo. Então, agora estou mostrando uma base do nosso funil, que é aprender a imunidade ativa e passiva. Mas tem muitas outras coisas que você precisa entender sobre as vacinas também, tá? Eu não consigo trazer tudo isso nessa aula. E nós temos também a imunidade passiva, tá? O que é a imunidade passiva? A imunidade passiva é quando vamos fazer aqui o nosso corpo, né? Nós recebemos anticorpos prontos no nosso organismo. Então, olha só, nós estamos recebendo de fora os anticorpos. Os anticorpos estão vindo para o nosso organismo de fora para dentro. Aqui na imunidade ativa é de dentro para fora. Então, nós fabricamos os anticorpos para nos proteger. E aqui, geralmente, nós temos que, para combater a doença, nós precisamos receber esses anticorpos de fora. Como assim, Kiki? Vamos dar um exemplo. Nós temos a imunidade passiva natural e nós temos a artificial. Na natural, quando que a gente recebe anticorpos prontos? Geralmente, nós vamos receber os anticorpos prontos na gestação, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, ela transfere anticorpos através da placenta, tá? Para o nosso organismo. Então, a gente recebe anticorpos da mãe pronto. O bebê, depois que nasce, ele fica com esses anticorpos ali, geralmente até os 6 meses de vida, alguns até 1 ano de idade, tá? Então, quando nós nascemos, nós temos anticorpos prontos, para depois a gente aprender a criar os anticorpos. E também nós recebemos através da amamentação. Por isso que a amamentação é tão importante para o bebê, porque na amamentação o bebê ele recebe anticorpos prontos. Então, quando ele entra em contato com vários organismos, ele já tem anticorpos para combater. E nós temos também a forma artificial, que a forma artificial é através dos soros e das imunoglobulinas, tá? O soro e a imunoglobulinas, eles são imunobiológicos, né? Eles são fabricados com anticorpos, diferente das vacinas. As vacinas é fabricado com o vírus e com a bactéria. O soro e a imunoglobulina, eles são fabricados com os anticorpos. Então, a gente recebe os anticorpos prontos. Então, eles não duram tanto, né? Eles não têm a durabilidade tão grande como das vacinas. Então, o exemplo que nós temos agora é o nirsevimab, que entrou, né, no calendário, que ele é um anticorpo monoclonal contra o VSR. Então, ele não é uma vacina, ele é um anticorpo. A criança recebe anticorpo pronto, tá? Isso para aquelas crianças que a mãe não conseguiu tomar a vacina na gestação. Olha só, importante. A mãe toma a vacina para transferir a imunidade passiva para a criança. Então, a mãe
construiu imunidade ativa, né? Que ela tomou a vacina, ela criou os anticorpos no organismo dela, então criou a imunidade ativa. Aí, quando ela transfere esses anticorpos para o bebê, ela transfere a imunidade passiva. O bebê recebe os anticorpos prontos. Olha só que legal, né? Então, o soro imunoglobulina, igual quando a pessoa é picada por uma cobra. Ela não dá tempo dela receber uma vacina para ela criar um anticorpo para combater que é veneno. Ela iria morrer antes do tempo. Então, a gente aplica um soro nela, um soro antiofídico, que aí ela recebe os anticorpos prontos para combater aquele veneno. Então, vocês estão vendo a importância de você entender sobre imunidade ativa, imunidade passiva, e tem tantas outras coisas que você precisa entender para começar a fazer sentido e você começa a ter mais clareza sobre esse mundo da imunização, até para melhorar a sua comunicação com o seu paciente. Então, a gente vai aprender mais ainda nessa aula. Outro conceito muito importante que você precisa entender é você conhecer as doenças que as vacinas previnem. Ah, Kiki, por que eu preciso conhecer as doenças que as vacinas previnem? Olha só, a resposta é muito simples. É exatamente essa clareza que te dá autoridade para você orientar melhor os seus pacientes e ser uma profissional admirável. Você já parou para pensar por que é tão importante conhecer as doenças que cada vacina previne? Tem muita técnica de enfermagem que entra na sala de vacina sabendo aplicar, mas sem entender de verdade o que está prevenindo. E deixa eu te contar, é exatamente esse conhecimento que te transforma você numa profissional segura, confiante e respeitada. Quando você entende o que você está fazendo, o que está por trás daquela vacina, você orienta seus pacientes com clareza. Você mostra autoridade, você transmite confiança e se torna admirada pelo seu trabalho. E eu vou te mostrar isso com um exemplo real que vai fazer com que tudo faça sentido de verdade para você. Vamos falar sobre as doenças que a DT previne, a dupla adulto? Primeiro, vamos falar sobre a difteria. A difteria, ela é uma doença grave, causada por uma bactéria. Ela ataca principalmente a garganta e as vias respiratórias. Os sintomas, eles parecem simples no começo. Parece uma gripe, sabe? Dor de garganta, febre, mas aí que vem o perigo. Essa bactéria, ela forma uma placa grossa, tipo uma massa cinza, que pode entupir a garganta e impedir a pessoa de respirar. E pior, ela libera uma toxina como se fosse um veneninho, sabe? Que pode afetar o coração e os nervos. Isso pode causar paralisia, insuficiência cardíaca e até levar à morte. Ou seja, é uma doença que avança rápido e pega pesado e é transmissível. E vocês acreditam, olha só o tamanho da minha ignorância, vocês acreditam que quando eu comecei na sala de vacina, na minha cabeça, eu não sei de onde eu tirei isso, eu achava que difteria era diarreia. Olha como muitas vezes nós estamos equivocados e muitas vezes nós trabalhamos no achismo e passamos muitas informações erradas para frente. Agora vamos falar do tétano, que é outra doença que a DT previne e tem muita gente que vive com medo de furar o pé com prego e pegar tétano, mas você sabia que o tétano não é adquirido só através de um prego enferrujado? E você sabia que ele não é uma infecção que dá no local do ferimento? Muita gente acha isso. Porque tem muita gente que acha que furar o pé e o pé ficou infeccionado, aí ela acha que pegou o tétano. Mas não é por aí, não tem nada a ver. O tétano, ele é causado por uma bactéria que vive no solo, nas fezes dos animais e entra no corpo através de qualquer ferimento. Então pode ser com prego enferrujado, corte, queimadura ou qualquer perfuração profunda. Quando isso acontece, ela libera uma toxina super perigosa que ataca o sistema nervoso. E sabe o que isso causa? Contrações musculares muito fortes e dolorosas, a famosa trava da mandíbula, que a pessoa fica assim, dificuldade para engolir e até dificuldade para respirar. As pessoas ficam com o corpo enrijecido, igual uma tábua.
E é isso que a vacina DT previne. E quando você entende isso, você sabe informar seu paciente, muitas vezes orientar com mais clareza e confiança. Você consegue também até convencer as pessoas que estão resistindo em tomar a vacina. E com isso você será reconhecido. E sabe por que você será reconhecido? Porque dificilmente você encontra alguma técnica ou enfermeira que saiba entregar essas informações de uma forma precisa e eficaz. Quando isso acontece, as pessoas começam a perceber que você é diferente. Não é só mais uma técnica de enfermagem, não é só mais uma enfermeira, porque elas terão confiança em você e começarão a te procurar para tomar vacinas com você, e isso começará a trazer reconhecimento. Com o tempo, você começará a ser vista como uma vacinadora master. E é por isso que eu sempre falo, não é só aplicar a vacina, é entender o que você está fazendo. Quando você entende o porquê de cada ação, você se destaca, você vira referência, você deixa de ser só mais uma e passa a ser indispensável. Mas às vezes você pode estar aí pensando, ela fala isso do conceito básico, mas na realidade é só teoria, isso não vai mudar muita coisa, isso aí é balela. E eu entendo esse seu pensamento, porque isso muitas vezes você pode achar que na sala de vacina a gente só precisa decorar os calendários, a gente não usa isso na prática. Por isso eu quero te mostrar o que duas alunas minhas comentaram sobre isso. Uma é a Érica, que fala sobre a diferença que fez para ela ter entendido esse pilar quando expliquei para ela as vacinas atenuadas e inativadas. E a outra é a Jaine, que fala sobre decorar os calendários. Olha só. É você levar aquilo para a vida. Exatamente, é entender. Igual, e, gente, eu sempre falo, uma atenuada com diluente, que coisa mais simples. E para mim, é um bicho de sete cabeças, entendeu? Isso Outra é perigoso. coisa também que me chamou muito a minha atenção na sua primeira explicação, como surgiu a vacina. Nossa, que interessante, que a vacina vem lá, gente, nossa, aquilo me chamou muita atenção, porque eu não sabia. E eu perguntei para minha companheira de vacina se ela sabia. Sabe quando surgiu a vacina? Através de que surgiu a vacina? Ela mastigou e ela não me disse. Eu expliquei para ela que entendeu como que ela agia, né, no organismo do menino, que foi através da... Uhum. Então, assim, o seu modo de passar, a gente pega melhor, dissolve melhor. Vacina não é uma coisa engessada. Realmente, não adianta decorar. Você tem que entender o que você está fazendo. Porque cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. E é igual eu falei, é difícil, gente, por mais que eu trabalhe na rede privada, mas tem muito atraso vacinal. E é onde a gente tem que saber o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer. Então, por isso a gente tem que... Não adianta decorar, porque isso não vai servir de muita coisa, né? Verdade. O negócio é entender, buscar conhecimento para você saber o que você está fazendo. Viu só? Agora vamos para a nossa segunda parte do funil, que é o estudo ordenado. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você precisa aprender sobre cada vacina de forma clara, sem bagunça, sem informação solta. Quando o estudo é organizado, tudo começa a fazer sentido e você se sente segura na hora de aplicar, orientar e até lidar com dúvidas na sala de vacina. E para te mostrar como isso funciona, vamos começar com um grupo de vacinas que confunde muita gente, que é a DT, DTPA, DTP, DTPA. Elas são parecidas nos nomes, mas têm diferenças importantes, tanto na composição quanto em quem pode receber. Vem comigo para minha tela. Olha só, todas essas vacinas que estão aqui, elas combatem contra difteria e tétano, tá? Então, todas elas têm a sua composição, combate contra difteria e tétano. Essa daqui é a pentavalente do SUS. Para quem trabalha na rede pública, já tem mais conhecimento dessa vacina. Então, ela combate contra 5 doenças. E entre essas 5 doenças, ela tem a difteria e o tétano.
tá? Então, a pentavalente é feito o esquema primário ali, as 3 doses, 2 meses, 3 meses e 2 meses, 4 meses e 6 meses, tá? Esse é o esquema primário da pentavalente e depois nós temos o reforço. Difteria e tétano é uma vacina, essas vacinas são todas vacinas inativadas. Então, quando você entende também sobre as vacinas inativadas, você vai ver que elas precisam de mais doses e precisam de ter sempre reforço para estar com o organismo protegido, tá? Então, a pentavalente, ela combate difteria, tétano, coqueluche, IB e hepatite B. Essa é a pentavalente da rede pública. A pentavalente da rede privada, ela combate contra difteria, tétano, coqueluche, IB e, por último, é a VIP. Ela não combate a hepatite B, ela combate a VIP. Essa daqui geralmente é usada como reforço na rede privada aos 15 meses, tá? Então, geralmente, ela é usada aos 15 meses como reforço, que aí economiza a agulhada da VIP. É feita já tudo junto. Mas acontece algumas situações na nossa sala de vacina que, às vezes, pode ser que foi na rede privada e ela usou essa penta da rede privada no esquema primário, que não é errado, pode usar também na falta das outras. Só que quem está na rede pública tem que prestar atenção, porque quando é feita essa penta da rede privada no esquema primário, ela não está tomando hepatite B, você tem que fazer hepatite B separada. Então, você está vendo a importância de você entender quais são as vacinas quais são as doenças que cada vacina previne, para você entender o que você precisa, o que você não precisa fazer nessa criança, nessa pessoa. Nós temos também a hexavalente. A hexavalente geralmente é distribuída pelo CRI no SUS, né? Ou na rede privada também tem disponível para fazer ali o esquema primário, 2 meses, 4 meses, 6 meses. Ela combate também difteria, tétano, coqueluche, IB, hepatite B e VIP, ou seja, 6 vacinas, 6 doenças em uma só, tá? Então, ela é mais completa, a gente economiza agulhada com ela. Mas vocês estão vendo que eu não posso fazer uma hexavalente, uma penta, no mesmo dia. Por que que eu não posso fazer no mesmo dia? Porque são as mesmas vacinas, elas combatem praticamente as mesmas doenças. Então, quando você consegue entender tudo isso, quando você consegue observar as doenças que elas previnem, você começa a entender qual vacina eu posso fazer junto, qual não posso, qual intervalo eu posso dar, qual eu não posso dar, porque você consegue ver quais são as doenças que elas previnem, se elas são iguais, se elas não são iguais, porque os nomes são diferentes da vacina, mas são as mesmas vacinas porque combate a mesma doença, tá? Aí, nós temos também essas duas aqui, ó. Essas duas rosinhas aqui é a DT, a DTPA. Essas vacinas, elas podem ser feitas acima de 7 anos de idade, tá? Acima de 7 anos, ou seja, em adulto. Vocês estão vendo que a letra D é minúscula e a letra T é maiúscula? Não é porque eu errei, não, tá? Mas é porque a fabricação dela, ela tem menos níveis de toxoides da difteria do que a de tétano. Tem mais níveis de toxoides tetânicos do que da difteria. Então, ela, na sua composição, o organismo que recebe melhor, que tem a melhor imunidade, é acima de 7 anos de idade, tá? Então, a DT, ela combate contra difteria e tétano. Ela é feita acima de 7 anos de idade. Geralmente, a gente faz o esquema de 3 doses na pessoa que nunca tomou nenhuma dessas vacinas aqui, tá? E a gente faz ela esquema de 3 doses, mais uma vacina a cada 10 anos ou 5 anos se a pessoa se machucar. Tá bom? Então, ela é feita acima de 7 anos. Essa DTPA é aquela que a gente faz em gestante, tá? E ela também é minúsculo, maiúsculo, por quê? Por causa da fabricação. Níveis de toxoides da difteria é menor que a de tétano e coqueluche também. E esse azinho aqui quer dizer que ela é uma vacina acelular. E acelular quer dizer que ela dá menos reação, tá? E ela combate difteria, tétano. Esse P é de pertussis, que é o vírus, é a bactéria da coqueluche, tá? Então, ela combate contra coqueluche também. Geralmente, a gente faz na gestação, profissionais de saúde. Então, são alguns pacientes específicos. Ela também pode ser feita acima de 7 anos. E aqui, essas que estão verdinhas,
elas também protegem de difteria, tétano e coqueluche. Você tá vendo que é a mesma que essa. Só que a diferença é que essas daqui são todas maiúsculas, tá vendo? Por quê? Porque elas podem ser feitas até 7 anos. Tá? Então, elas são feitas em crianças. Os níveis de toxoide, difteria, tétano, coqueluche são iguais, são tudo níveis mais elevados. Por quê? Porque a criança está com o organismo em desenvolvimento, então ela precisa de receber um nível mais elevado para ela conseguir adquirir a imunidade que precisa contra essas bactérias, tá? Essa DTP aqui é a mais comum que tem na nossa sala de vacina, aquela que a gente faz com 15 meses e que a gente faz com 4 anos de idade, tá? É aquela que dá muita reação, aquela enjoada, né? Que as crianças ficam bem doloridas, geralmente as crianças voltam, mas ela é a de reforço. Você não pode fazer a DTP sem fazer o esquema de penta, porque o penta é o esquema primário, o DTP é reforço. Então, a penta também é até 7 anos. Então, você não pode fazer o DTP reforço sem completar o esquema primário da penta. Precisa ter 3 doses de penta para fazer essa DTP reforço. E essa DTPA aqui, ela geralmente é liberada pelo CRI. Para quem? Tá vendo esse azinho aqui? Esse azinho quer dizer que ela é uma vacina acelular. E quando a gente fala que é uma vacina celular, ela dá menos reação. Então, geralmente, ela é liberada pelo CRI, tá? Para aquelas crianças que teve reação forte da DTP ou da pentavalente, tá? Aí a gente pede pelo CRI e chega essa DTPA. Mas essa DTPA não é igual a essa. Por quê? Porque olha só as letras maiúsculas e minúsculas. Essa DTPA pode ser feita até 7 anos. É diferente. É uma vacina especial. Essa DTPA é acima de 7 anos, tá? E ela combate também. Então, ela substitui essa DTP quando a criança dá reação, tá? É a mesma, porém ela substitui. Então, se a criança teve que tomar a hexavalente na infância lá, no esquema primário, porque deu reação à penta ou porque era prematura, provavelmente quando chegar aos 15 meses e aos 4 anos, você também vai ter que substituir a DTP pela DTPA, porque provavelmente ela também vai dar uma reação mais grave nessa daqui. Então, vocês estão vendo que como é importante a gente ver quais são as doenças que cada vacina previne. Gente, que rabisqueira que eu fiz aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá? Quais são as doenças que essas vacinas previnem, que elas são todas vacinas parecidas e que uma completa a outra, porque tem a mesma doença, tá? Então, você tem que entender isso, que aí isso vai estruturando, e quando você te dá mais clareza e você vê, caramba, a pentavalente é quase igual a hexa só tem a VIP a mais, ou a DTPA infantil é diferente da DTPA adulto. Muitas pessoas confundem, acham que é igual, e não é. A gente precisa ter esse conhecimento para a gente evitar erros, para a gente ter mais segurança naquilo que estamos fazendo. Então, vamos para a última parte do funil, que é a retomada do esquema vacinal. Chegou o momento de conectar todas as peças que você vem aprendendo até aqui. Por quê? Porque agora você tem clareza do mais importante, como as vacinas funcionam dentro do organismo. Quando você entende o porquê de cada vacina, como ela age no corpo, a doença que ela previne, como ela treina o sistema imunológico, fica muito mais fácil olhar para o esquema vacinal e ele simplesmente começar a fazer sentido na sua cabeça. E é por isso que a gente retoma agora por esse assunto. Porque antes, talvez, olhar para o esquema era só decorar o número, intervalo, dose. Mas agora você está preparada para enxergar o esquema de uma forma clara, lógica, embasada. Por exemplo, todas as vacinas que protegem contra a difteria e tétano precisam de um esquema primário de 3 doses. São elas DT, DTPA, DTP, DTPA, pentavalente, hexavalente. Não é porque alguém inventou isso, existe uma lógica por trás e eu vou te mostrar qual que é essa lógica. Então vamos lá, para você entender e não decorar.
Por que 3 doses da vacina de difteria e tétano? Primeira dose é um start da proteção. É como se fosse a apresentação do corpo àquele organismo, tá? O corpo conhece aquele agente, aquele antígeno, e ele começa a treinar o seu sistema imunológico para construir a defesa. Então, a pentavalente lá no segundo mês de vida, quando é feito. Então, tá apresentando aqueles vírus, aquelas bactérias para a criança, para ele ter aquele start, né? A segunda dose, ela entra como reforço da memória, geralmente 60 dias depois, no mínimo 30 dias entre elas. Então, aqui o corpo ele já sabe quem é o inimigo e ele responde mais rápido. Essa dose geralmente fortalece a memória imunológica, aumenta a produção de anticorpos com muito mais eficiência. E aí nós vamos para a terceira dose, que também é 60 dias após a segunda, que é onde consolida a proteção. Então, agora sim a proteção ela já está bem estruturada, mas a gente tem que prestar muita atenção. Com o tempo, essa memória ela vai ficando adormecida, essa proteção ela vai ficando adormecida. Por quê? Porque é uma vacina inativada. E se ela não for relembrada, a proteção ela enfraquece com os anos. Então, o sistema imunológico ele começa a esquecer como combater aquela bactéria e os níveis dos anticorpos eles vão caindo. Então, por isso entra o reforço a cada 10 anos. Então, o reforço ele entra como se fosse um lembrete para o corpo, tipo, ei, acorda, sabe? Aquela memória imunológica, ele acorda aquela memória imunológica e garante que se um dia você tiver contato com as bactérias de difteria e tétano, seu corpo sabe exatamente como reagir e rápido. E aqui vai uma informação muito importante. Se essa pessoa tiver um ferimento profundo, contaminado, cortante, já se passaram mais de 5 anos do último reforço ou da última dose, a gente antecipa essa dose para garantir a proteção imediata contra o tétano. Então, vamos resumir? Começou o esquema, tem que completar as 3 doses no intervalo correto, tá? E se demorou, só continua o esquema. A gente nunca reinicia a vacina, porque o organismo já começou a ser treinado. Então, esqueceu de reforçar, a proteção vai cair. Então, tem que fazer o reforço. E na sala de vacina é nosso papel orientar, verificar o histórico e garantir que o esquema esteja sempre certinho. Então, quando você entende esse raciocínio, você aplica com mais propósito, você orienta com clareza e se torna referência. Não é só seguir um calendário, é você compreender o porquê de cada ação. Agora me escuta com atenção, porque esse é o momento mais importante. Se você chegou até aqui, é porque você sente dentro de você que dá para ir além, que não basta só saber aplicar vacina, você quer entender o que faz, o porquê de cada dose, de cada intervalo, de cada conduta na sala de vacina. Agora imagine você aplicar essa metodologia em todas as outras vacinas, que são mais de 20, 30. Vai te dar ainda mais segurança, ainda mais clareza. E é isso que eu ensino. É para isso que eu tô aqui, para te mostrar que você pode sim se tornar referência na sala de vacina em 3 meses, mesmo começando do zero. E sabe qual é o sinal de que você realmente está avançando nessa escada da valorização? É quando o que você aprendeu deixa de ser só conhecimento dentro da sua cabeça e começa a aparecer do jeito que você atende, no jeito que você explica, no jeito que você se posiciona. E é nesse ponto que acontece algo transformador. Você começa a entrar no 3º degrau, o reconhecimento. As pessoas, elas começam a te notar, não porque você pediu, implorou ou gritou mais alto, mas porque naturalmente o seu trabalho começa a se destacar. Já te chamaram para tirar dúvida na caderneta, já teve colega que falou, pergunta para ela que ela entende dessas vacinas. Já teve mãe que disse, quero vacinar com você porque você explica melhor. Foi exatamente isso que aconteceu com a minha aluna Ângela. Ela saiu da insegurança, começou a aplicar esse método e em pouco tempo já era a referência da equipe na sala de vacina. E está acontecendo de muitas pessoas saindo desses outros postos para eu vacinar lá. As pessoas já estão indo atrás de você. É,
Aí, pronto, chegou essa semana uma moça lá com o filho dela para tomar, para saber como é que tá o cartão, né? E eu já conhecia ela há muito tempo. Ela fez ainda bem, a gente te encontrei aqui. Eu perguntei quem era que estava aqui na unidade da Baixa Verde. Disseram que era você, eu corri para cá. Aí ele diz assim, que mão de fada ela tem. Eu não senti. Ainda chega paciente de todos os lugares. Eu estou de uma comunidade, ela disse, eu sou do Alto Bela Vista. Vim pra cá pra vacinar. Ela disse, mas não tem vacina, não, você tem, mas eu vim pra cá. Aí chega o Deus pro do foco. Aí só vai no sossego. Olha que legal. Pronto, teve uma colega mesmo que ligou pra mim. Era, amiga, me tira aí uma dúvida. Caramba, cachorro rubéola de varicela. Tava em falta. Amiga, como eu faço pra fazer? Uma dose da viral, uma dose da varicela. A gente não tem, mas tá errado. Resolveu o problema. E como que essas suas amigas estão recebendo esses seus treinamentos? Elas te elogiam, elas agradecem? Ou como que está sendo isso? Elas agradecem. Elas agradecem. E você, como que você está se sentindo? Assim, eu me sinto assim, gratificante, né? Você tá ajudando uma colega que tem uma dúvida, né? Aí é bom demais. E é assim que você percebe. Esse é o degrau 3 da escada. O reconhecimento. O que acontece aqui na real? Você ainda sente medo às vezes, mas já consegue conduzir um atendimento sozinha. Já olha para uma caderneta atrasada e pensa, deixa que eu vejo isso. Quando chega a vacina nova no posto, você corre atrás para entender como funciona. Você já não depende mais de colegas e até consegue corrigir erros pequenos antes que virem notificação. Isso é um reconhecimento técnico, mesmo que ainda não tenha nome no crachá, gratificação ou cargo oficial. Mas cuidado, tem muita vacinadora que para aqui. Porque como ninguém oficializou esse reconhecimento, ela acha que não é boa o suficiente, aí por medo ou insegurança para de estudar, volta a duvidar de si mesma e acaba descendo o degrau de novo. E é por esse motivo que você está aqui hoje, para você não parar no meio do caminho. Nesse momento é a hora de você subir para o próximo degrau e ser valorizada finalmente. E agora chegamos no degrau 4. E o degrau 4 é quando você é promovida. Você ganha gratificações e é chamada para ensinar. E eu vou falar ainda assim, depois de tudo que eu te mostrei aqui, talvez você pode estar pensando aí, ai Kiki, olha só, o degrau 1, eu sei que existe, o degrau 2 faz muito sentido, porque ali é onde vai acabar a insegurança. O degrau 3 dá para acontecer, porque vai ser onde as pessoas vão confiar em mim. Mas agora esse degrau 4, isso não existe. Valorização na enfermagem? De onde essa mulher tá tirando isso? Tenho anos de profissão e eu nunca fui valorizada. Você tá pensando isso? E olha, eu entendo de verdade esse pensamento, porque eu já pensei assim por muito tempo. Eu já fiquei muito tempo nessa situação, nesse pensamento, mas eu vou te contar uma história de uma aluna minha, a Mônica. Eu já até mostrei ela aqui no início dessa aula, mas eu quero deixar mais um trecho aqui dela para você ver se o que eu estou falando aqui é real ou eu só estou falando balela. Olha só. Quando eu entrei no curso, há 3 meses atrás, que eu peguei o conhecimento, a primeira coisa que aconteceu comigo, qual foi? Quem é a pessoa que tem mais conhecimento para liderar o outro município para vacinar? Mônica. Então, o quê? O dinheiro que eu investi no curso, ele voltou para mim em uma bonificação pelo que eu estou fazendo lá. Olha, então, foi um investimento. Viu só? Nesses 25 anos de sala de vacina, ela nunca foi vista e nem valorizada. Depois que aplicou essa metodologia, ela se tornou chefe da sala de vacina e ganhou uma bonificação a mais por isso. Então, por isso eu falo, se você aplicar tudo que te passei aqui hoje, você vai sim ser valorizada. Porque quando você chega nesse pilar, você está transbordando conhecimento e precisa ajudar outras pessoas, porque você não consegue mais se conformar com os erros que seus colegas começam a cometer. E por você já estar
orientando mães, por você saber resolver problemas difíceis e por você trabalhar em cima de manuais e protocolos, você começa a ser vista e reconhecida. Você começa a ser chamada para dar palestra, você começa a ser chamada para assumir a chefia de uma sala de vacina com gratificação, ou assumir uma coordenação ou um novo emprego numa rede privada. E muitas vezes você também é chamada para ir a uma rádio explicar sobre vacinas, como aconteceu comigo, porque seus superiores sabem que você não vai titubear ou falar algo errado, porque na maioria das vezes eles não sabem. E muitas vezes começa a te chamar para fazer vídeos nas redes sociais explicando sobre a mudança de calendário, sobre como funcionam as vacinas, como aconteceu com a minha aluna Jeane, que hoje faz vídeos de orientações das vacinas para a clínica onde ela trabalha. E é aí que você percebe, as pessoas passaram a te enxergar como referência. E sabe o que é mais bonito disso tudo? Você não precisou de pós, não precisou de 10 anos de UBS, você só precisou de clareza, apoio e prática. E coragem de tomar a decisão certa, coragem de sair do medo. Agora, tudo isso que eu tô passando aqui é apenas a base da minha mentoria Vacina Segura, onde eu acompanho cada aluna em cada um desses processos e ajudo cada um a se tornar referência na sala de vacina. Mas olha, se prepara, porque amanhã, na próxima aula, eu vou te mostrar como você vai se tornar referência muito mais rápido. Eu vou te mostrar na íntegra como você vai acelerar esse processo e não mais viver no medo e na insegurança. E outra coisa, você não pode deixar de participar das 4 aulas, porque cada uma foi feita para seguir uma linha de raciocínio. Foram feitas para você aplicar cada uma até ser reconhecida. É um spoiler, você não pode deixar de assistir as próximas 2 aulas. Você vai me agradecer na aula 3 por ter participado delas. Agora, para finalizar, eu tenho alguns avisos para te dar, tá? Presta atenção. Primeiro, talvez você saiba, talvez não, mas nós temos uma comunidade no Telegram que está aberta para vocês conversarem entre si, tirarem dúvidas sobre as aulas e conhecerem outras vacinadoras. Mas eu tenho um pedido para você sobre essa comunidade. Eu gostaria que ao finalizar essa aula aqui agora, você vá lá na comunidade do Telegram, se apresente e comente o que você achou dessa aula. Qual degrau você está e onde você quer chegar. Também será por lá e pelo grupo do WhatsApp que você vai receber os links importantes, os links das aulas e os links para receber seu PDF da aula. Caso você não esteja na comunidade, basta procurar na legenda aqui desse vídeo ou no botão aqui embaixo, tá? Segundo, e aproveitando que você está aqui comigo, eu quero te lembrar que teremos um sorteio durante essa semana. Vou fazer um sorteio de um manual do profissional de imunização impresso, tá? Vai chegar na sua casa o manual esse aqui, ó. Vai chegar na sua casa o manual do profissional de imunização impresso para quem ganhar. Agora presta atenção que eu vou te explicar com muito carinho como você vai fazer para participar desse sorteio, tá? Eu vou enviar um link nos grupos do WhatsApp todos os dias, onde você consegue rever essa aula ou baixar o PDF. Porém, nele também terá a opção de responder a prova da aula. Todas que responderem as 3 provas das 3 primeiras aulas e tiverem uma pontuação maior que 6, no sábado, nós vamos ter a aula ao vivo, que é a aula 4, às 20 horas da noite, horário de Brasília, pelo YouTube, tá? Onde eu vou responder algumas dúvidas e fazer o sorteio do manual impresso. Você precisa estar ao vivo. Por quê? Porque eu vou ligar para a pessoa que for sorteada e ela precisa responder uma palavra-chave que vou falar só no sábado. Então já anota aí.
Assista às aulas com atenção, preencha as provas e garanta a sua chance de ganhar esse manual do profissional de imunização impresso na sua casa, para acelerar seu domínio na sala de vacina. Então, até lá, eu quero muito que você aproveite cada aula, cada dica, cada explicação, porque tudo que eu estou te mostrando aqui faz parte do método que vai te tornar uma profissional respeitada, confiante e valorizada, transformar a sua realidade na sala de vacina. Muito obrigada por se dedicar o seu tempo a essa aula. É um prazer enorme compartilhar o que sei com você. Antes de encerrar, eu quero te dizer que eu vou deixar aqui no final uma entrevista que tive com a minha aluna Mônica, para você assistir e ver como esse método transformou a vida dela sobre imunização e ver que você também pode ser transformada. Então, a gente se vê na próxima aula, onde eu vou te mostrar como acelerar a sua chegada à referência 10 vezes mais rápido usando ferramentas confiáveis. Isso tudo mesmo começando do zero. Então, até a próxima. Beijos e tchau, tchau. Quando eu entrei no curso, há 3 meses atrás, que eu peguei o conhecimento, a primeira coisa que aconteceu comigo, qual foi? Quem é a pessoa que tem mais conhecimento para liderar o outro município para vacinar? Mônica. Então, o quê? O dinheiro que eu investi no curso, ele voltou para mim em uma bonificação pelo que eu estou fazendo lá. Olha, Então, foi um investimento. olá, olá, sejam todas muito bem-vindos. Vamos se achegando aqui nessa live de hoje, que aqui eu te ensino a se tornar referência em 3 meses na sala de vacina, mesmo começando do zero. E hoje eu vou conversar com a minha amiga Mônica, uma aluna querida que entrou no Vacina Segura e ela vai trazer um pouquinho da história dela. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Boa noite, meninas. Mônica já te aceitei. Oi, mulher. Tudo bom? Tudo bom? E você, como está? Graças a Deus, cheguei bem. Corri muito, mas cheguei. Só nas correrias, é? Correria muito grande, correria, é correndo. Que maravilha. Isso é bom demais. É sinal que tem saúde para trabalhar, para correr E- atrás. Isso, é isso mesmo. Então tá bom. Mônica, hoje nós vamos ter uma conversa aqui que eu quero que você traz um pouquinho da sua jornada aí na sala de vacina, como que aconteceu com você. Conta um pouquinho para as meninas como que era a Mônica antes de me conhecer, antes de você entrar na vacina segura, como que era você na sala de vacina? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou técnica de enfermagem, né? Trabalho na sala de vacina há quase 25 anos. E, aliás, a técnica que fazia tudo, né? Não só sala de vacina, mas de um certo tempo para cá eu fui obrigada a assumir sala de vacina, porque a minha equipe todos eram insegura e teria que ter uma pessoa responsável pela sala. E daí, como eu já trabalhava há muitos anos no centro de saúde, e resolvi eu me habilitar para conduzir a sala. Só que daí então eu fui tendo muitas dificuldades e muitas cobranças, muita cobrança, muita dificuldade, uma equipe despreparada, aonde eu fazia parte dessa equipe, e chegou um momento que eu pedi socorro para mim mesmo, por insegurança, por não saber responder, por não estar segura no que eu ia fazer. E entrei em desespero, e ainda pensei em sair da sala da vacina,
Mas, assim, eu sempre gostei de vacinas, só que me faltava alguma coisa, me faltava o conhecimento, me faltava eu estar mais preparada. E houve situações muito delicadas, onde eu tive uma coordenação muito rígida, onde essa coordenação não tinha experiência em sala de vacina, e eu me vi no momento de bater de frente, agora bater com segurança. E Uhum, como eu já havia dito para você, um certo dia eu cheguei em casa desesperada, querendo desistir, e uhum. abri o Instagram do nada, vi você no Instagram fazendo as suas postagens, e eu falei, é hoje, é agora e é essa. E me inscrevi no seu curso, e de lá para cá eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar, comecei a ler todos os dias, comecei a me habilitar, a me empenhar mais e a ter mais responsabilidade, que até então eu só era a vacinadora, mas eu não tinha o conhecimento. Eu não conhecia, eu conhecia 2, 4, 6, a rotina que a gente aprende quando está fazendo. Mas, assim, foram muitas situações errônea que foi passada pela nessa trajetória minha vinte e e cinco, que quando eu... Oi? 25 anos. Exatamente, exatamente. E assim, o decoreba, né? Foi uma trajetória assim de decorar. Então, assim, todos os coordenadores, todos os enfermeiros que chegavam, era o básico, o básico, o básico, aonde esse básico a gente fazia também o básico. E, e assim, foi passando o tempo, foi passando o tempo, e agora, no final da minha trajetória, eu já perto de me aposentar, eu resolvi estudar vacina, porque assim, eu me encantei mais com esse módulo, com essa metodologia de aprender, não decorar, né? Aprender as vacinas. E hoje, às vezes, eu vejo no próprio grupo as meninas fazendo vários tipos de pergunta, aí eu me vejo assim, eu digo, meu Deus, eu já fui assim, eu já tive essas dúvidas, eu já passei por isso. Assim, são perguntas e são situações que a gente acha que não está nem escutando no Sim, nosso dia a dia, porque é assim, eu não sei nem explicar hoje, porque a gente está no dia a dia e são coisas que a gente ainda pergunta o nosso dia a dia, como se a gente tivesse hoje entrando, aprendendo. Então, assim, é muito estranho você. Pronto, por exemplo, eu vi uma reportagem sua, uma fala sua, numa story de uma pessoa perguntando, falando sobre um cooler. Quer aham. dizer, eu fiquei assim, assustada, Eu botei porque hoje. foi. Eu fiquei assustada porque, assim, são coisas que a gente mesmo se surpreende e diz bem assim, não, eu não estou passando por isso, não. Então, assim, são coisas muito pequenas, básicas, que a mermice, é a forma de você lidar tão, além assim, de só fazer aquilo que você aprendeu, que você termina não querendo aprender, né? E quando você se vê em várias situações que você quer aprender, quer dar o seu melhor, então você vai aprender. Esse curso, ele saiu para mim assim como divisor de águas. Eu tiro as minhas dúvidas, eu acompanho o grupo, eu eu pergunto, eu estudo. E assim, foi muito bom, me passou uma segurança muito grande. Eu não sou mais aquela pessoa totalmente segura. Eu já vou explicar para as mães o que é que eu estou fazendo. Eu já consigo
reunir a minha equipe de agente de saúde, já consigo abrir um cartão e explicar. Então, assim, é coisa que a gente vai deixando passar, porque a gente já é concursada, a gente já está com 20 anos, 30 anos, né? Vários tempos, e a gente acha que tá bom. Mas chega uma situação que você, como eu cheguei, a minha situação foi muito delicada. Eu tive que mostrar para um coordenador, um chefe meu, de que ele não sabia e eu sabia. E você Mesmo eu não conseguiu tendo 100%. demonstrar. Isso foi antes do curso ou depois do curso? Depois do curso. Foi depois do curso. Agora, assim, né? O que eu tirei também de lição é que, assim, esse curso tá lá. As apostilas, tá as aulas, tá tudo. Se você também for só pegar conteúdo da live, é, quando você dá aula, você também não vai conseguir aprender. Você tem que ir lá e ficar sempre lendo, né? As normas, tudo que vem da vacina você vai ficar lendo, porque muda muito, é muita coisa. Tipo, a CWY. Se eu não tivesse nesse grupo de vacina, se eu nesse curso, a gente aqui no município até agora não tinha tido informações e por terceiro, que a CWY tinha mudado. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir atrás e se atualizar. E esses cursos é muito bom, muito bom. Assim, eu tirei um peso mesmo das costas, eu me senti segura, eu me sinto segura, e as minhas dúvidas a gente tira no grupo com as meninas, e não me arrependo de forma nenhuma. É um curso que eu super indico. Como... Muito bom mesmo. E você sente que você se tornou referência na sala de vacina em 3 meses? Porque que eu me lembro, você adquiriu esse curso foi em março por aí, né? Março, foi isso mesmo. Para você ver, eu já era da sala de vacina, só que assim, depois do curso, as próprias colegas começaram a me procurar. Elas começaram a me ver diferente. Elas Hum, começaram a ter mais um respeito. Elas olha, começaram a entender. Elas começaram a entender que eu estava entendendo mais do que eu já era. E assim, eu comecei logo a educar elas, que eu tenho uma bancada aí na sala de aula onde a gente, um móvel muito grande, onde a gente guarda as seringas, onde a gente guarda todo o material para fazer a vacina. E daí eu comecei, já cheguei depois do concurso, já colocando um lembrete, proibido colocar bolsa em cima da bancada. Aí todo mundo disse, olha para a chefe. Então aí é que vem, aí começa a vir as críticas, hum. começa a vir a discórdia, começa a aparecer tudo. E o que aconteceu de melhor nesse curso? Eu fui promovida Olha para só. ir para eu fui promovida para ir para um interior, ficar responsável pela vacina desse interior, Olha, aonde tem 3 técnicas de enfermagem, 3, e que eu tenho que me deslocar, inclusive amanhã eu estou indo para esse interior, aham. aonde eu tenho que me deslocar para esse interior para fazer vacinas. Por quê? Porque os gestores começaram a me olhar com outros olhos, porque eu mostrei para eles que eu não era mais aquela Mônica que entrou de 25 anos atrás, eu tinha mais bagagem. E foi tudo depois desse curso. Olha Muito só. bom, muito bom, Então você começou a ser muito bom. vista diferente, por mais que você já tinha 25 anos. E como foi para você Exato. perceber isso? Porque você falou que teve discórdia, mas que tipo de discórdia foi isso? Por quê? Que às vezes a Pronto. pessoa não entender. Teve discórdia, por quê? Porque a metodologia que eu adotava era uma. Quando a gente aprendeu e decorou
aonde essas vacinas de rotina era aquele decoreba 2, 4, 6 ao nascer, 9 meses. E daí, quando as crianças chegavam com o cartão vacinal super atrasado, eu comecei a explicar para as colegas o porquê, até aonde elas poderiam ser realizadas, o porquê era feita, e começou a incomodar. Começou a ter discórdia, começou a ter as brigas. Por quê? Porque você foi atrás de um novo. Você Então, começou quando a... você foi, aí eu comecei a incomodar, começou toda a unidade a me olhar com outros olhos, e daí eu tive que, daí por diante, eu tive que ser mais eu e estudar mais, que era para poder chegar e afirmar que eu sei, que eu estava sabendo e que eu ia conseguir e que elas também podem conseguir. E indiquei o curso a elas, mas é aquela coisa, o colega, ele, quando ele vê você crescer, ele não quer, ele incomoda. Sim. Ele incomoda, São ele poucos, começa a... né, com o nosso crescimento, né? São poucos. Isso. São poucos, são muito pouco. E assim, a equipe, e eu tive outro problema também na minha trajetória desses 3 meses, aonde houve várias mudanças de enfermeiras. E Hum, eu e aonde o meu setor, que sempre foi a sala de vacina, as enfermeiras que eu peguei, elas não tiveram experiência, elas não tinham experiência com vacina. E o que aconteceu? Justamente nesse período que eu assumi a sala de vacina, ela chegou para mim e falou assim: eu não entendo de vacina. Você me ajuda? Eu disse: ajudo. Pronto, então eu vou encaminhar as minhas gestantes para você. E olha, daí eu fui procurar fazer a coisa como tem que ser feita, né? Porque você lidar com vacina de gestante é muito difícil. E eu tive mais essa responsabilidade. E assim, chegou tudo na hora certa. Chegou tudo na hora certa. Aí eu fui tentando conciliar e estou conciliando. Mas assim, a gente tem que ter muita força de vontade. é Muita o que mesmo. Agora foi a gente começa a se movimentar. Você começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. Você falou ainda agorinha que você estava lidando com a equipe de ACS. Como que é isso? Sabe por quê, Mônica? Porque tem muita gente que acha, porque você é técnica, né? Você não é sou enfermeira. técnica. Tem Não, muita sou gente que técnica. acha que o técnico ele não pode ensinar. Tem muita gente que acha Isso, que o técnico não pode pegar responsabilidades na sala de isso. vacina. Então, me conte um pouquinho sobre essa experiência, porque eu sei que isso não é real e eu quero mostrar que com você também isso funciona, porque você é técnica, você não precisa ser enfermeira. Isso. Olhe, a questão é assim, sempre houve, a minha trajetória inteira foi uma batalha contra ACS e técnico de enfermagem, começando pelas campanhas de vacina. Uhum. Sempre existiu essa briga, essa queda de braço entre ACS e campanha de vacina. Na época, todas as campanhas eram remuneradas. Eu não sei se hoje, aí no estado de vocês ainda é. Mas antigamente a gente aqui recebia uma bonificação muito boa por vacinação. E daí foi se mudando, o tempo passando, e hoje ninguém mais fala em dinheiro quando existe campanha. É vacinar todo mundo normal. E os ACS da minha equipe, eles são assim. Como eles são muito antigos, eles têm alguns que eles entendem sim qual a vacina aquela criança está precisando, vai tomar. Mas tem outros que eles chegam assim. Tem vacina de 4 meses? Tem, Mônica, tem vacina de 3 meses?
olha, qual é essa vacina que essa criança tem que tomar? Então, assim, eles também é obrigado a entender de vacina e ao mesmo tempo é. Por quê? Porque ele lida com o cartão vacinal na casa da criança, então ele não tem necessidade de mandar aquela mãe para a unidade sem saber o que ela vai tomar. Se ele chegar na casa dela e disser assim, olhe, a sua criança está com a vacina atrasada de 6 meses. A senhora vai na unidade que ela vai tomar essas vacinas. Mas não, era assim. Olhe, vai no posto, vê se Pra tem ver. vacina. Quando a mãe chegava lá, não tinha vacina. Então, assim, eles também têm que ter uma noção, porque eles têm que entender e para que não haja assim, a mãe dá banho, arruma a criança, a mãe sai de pé, de lá do final do mundo, chega na unidade porque a gente olha o cartão, não tem vacina. Então, assim, eu fui tentando explicar para eles, olha, vai vencer a criança de 9 meses, vai tomar, a gente vai agendar, tem essa e essa. Ela vai. Então, assim, eu fui abrindo um pouquinho a mente deles, conseguindo mostrar para eles qual era a importância da vacina, porque eles até então eles contestavam muito com a gente de sala de vacina. Eles contestavam muito. Por exemplo, agora mesmo a gente está com um problema. Olhe Uhum. mesmo qual é a importância de você saber o que você estudou e o que é a vacina. Como eu falei para você de manhã, a gente está com um problema grande. Toda vez que vem o Bolsa Família, está sendo vacinada todo mundo que perdeu o cartão. Então, assim, eu expliquei para eles hoje, gente, não pode vacinar essas pessoas de hepatite, porque elas já são vacinadas. Então, eu fui explicar a importância e como funciona a hepatite nessa pessoa, nessa criança, nesse adolescente, explicar. Até então, nem eu mesmo sabia qual era a função da hepatite. Eu sabia que era ao nascer e que tinha que tomar. E aplicava e tchau. Então, assim, tem que ter toda a equipe o conhecimento. Como eu já tenho o conhecimento maior um pouquinho, eu me achei no direito de passar para a minha equipe para que eles também andem junto comigo. Só que isso começa a incomodar. É Hum. novo, uma técnica. Não, mas quem faz isso é a enfermeira. Mas ela está fazendo por quê? Ah, ela está ganhando mais, ela está ganhando uma gratificação. Então, assim, é complicado. Você tem que ser você para poder enfrentar eles. E tem que mostrar embasamento, né, Mônica? Quando você Exatamente. não tem com o que discutir. E é isso que eu gosto de Exatamente. isso. Porque se você tem É, papel, tem algo que te embasa, não tem. A não é. ser que você queira ir contra o Ministério da Saúde. Isso. Se você tem o conhecimento, né? Se você sabe o que você está fazendo, então você tem que estar seguro ali, né? Passar Sim. para eles, ó, é assim, assim. Tem que ter assim. Só que é uma coisa que muda, né? Muda muito e a gente tem que correr atrás, né? Tem muita gente que não quer investir, né? Não quer investir. Eu mesmo, eu digo sempre, se você tem dúvida, se você não é segura, se inscreve num curso, né? Se inscreve no curso, procura a Kirk. Procura a Kirk que ela vai dar o suporte para você. Porque ninguém vai, não pense que o seu colega vai ajudar você. Não, hoje está difícil. É, tá Hoje está complicado. difícil. Ô, Está Mônica, complicado hoje. coisa. E tinha alguma coisa antes de você vacinar segura que quase te impediu? Que nem assim, tem muita gente. Você é uma pessoa que tem tempo sobrando? Não. Eu sou muito corrida, muito corrida, E como você muito trabalho. tem essa segurança mesmo sem tempo? Aí é onde tá. Eu sou sabida, pedi logo para ficar na sala de vacina
E como a sala de vacina, ela é uma sala que ela não tem essa demanda, então você tem que agarrar esse tempinho para no seu computador você já ficar ali tirando as suas dúvidas e estudando, olhando as suas lives, passando o que já foi dito. Então, assim, cada horinha que você está ali é muito preciosa, porque em casa você vai cuidar de outras coisas. Então, se você já é de sala de vacina, então você aproveita esse tempinho, abre lá, coloca a live, coloca as coisas que estão gravadas, aí você já vai estudando. Você não espera para chegar em casa, essa semana, senão você não vai conseguir conciliar. Se você está atrás da sua meta mesmo, você tem que fazer isso. Em uma hora ou outra, você vai achar uma horinha. Não é isso? É verdade. E por acaso você teve algum impedimento em relação ao dinheiro também? Você tem dinheiro sobrando para você poder ter entrado? Não, Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, que eu não tenho dinheiro sobrando. Eu falo assim, mas gente, quando a gente quer investir na gente, é diferente. Como que foi a sua realidade? não, sobrando ninguém vai encontrar, não. Dinheiro sobrando ninguém vai encontrar, não. É assim, a realidade é essa. Se é tipo um investimento, você está tirando aquele dinheiro, você está investindo no seu conhecimento, porque lá na frente você pode ter uma recompensa. Ah, Assim, teve, teve. olhe, olhe só, como eu sempre fui sala de vacina. Quando eu entrei no curso, há 3 meses atrás, que eu peguei o conhecimento, a primeira coisa que aconteceu comigo, qual foi? Quem é a pessoa que tem mais conhecimento para liderar o outro município para vacinar? Mônica. Então, o quê? O dinheiro que eu investi no curso, ele voltou para mim em uma bonificação pelo que eu estou fazendo lá. Olha, Então, foi um investimento. e Quer a dizer, parte eu assim, é até maior do que você paga no curso, né? isso, eu não tinha dinheiro. Eu passei no cartão, eu tava desesperada. Eu digo, seja o que Deus quiser. Quer dizer, hoje eu recebi a recompensa. Eu fui bonificada, eu ganho uma gratificação por ir todas as quinta-feiras para o outro município, ser responsável pelas vacinas de lá. Eu trabalho com 2 ACS de saúde lá e 3 técnicas do município. E ficou essa coisa no ar. Mas o município, mais o interior, tem 3 técnicas e precisa vir uma de lá para cá. Aí elas mesmo ficaram fazendo a crítica dentro do setor. Aí eu falei assim: bom, é só vocês fazerem o que eu estou fazendo. Vocês se inscrevem no curso, vocês fazem o curso, vocês vão aprender para poder eu descer o município e vocês ficarem. Entendeu? É questão de lógica. Eu estou aqui no município de vocês porque eu estudei, eu fiz o curso e eu investi. Aí é muito simples. Todo mundo quer fazer a crítica, mas ninguém quer procurar a melhora. Então, Verdade. assim, acham que o que está ganhando é o suficiente. Como eu falei para você, né? Esse outro exemplo que eu te falei, disse, olha, Kiki, eu não me arrependo de ter entrado no curso, eu estou aprendendo, eu estou me doando, eu estou estudando. Por quê? Porque eu estou prestes a me aposentar. Mas eu já recebi uma proposta do secretário, já deixou a desejar assim. Mônica, não se preocupe. Se você se aposentar, a gente não vai lhe perder. Você pode dar 2 dias aqui no setor como responsável pelas vacinas. Olha Quer só, dizer, foi. Eu disse, se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar do mesmo jeito que todas as minhas colegas estão frustrada. lá. Exatamente. Né? Exatamente. Frustrada. E quando errava, eu ia procurar o certo e fico muito frustrada. Não tinha com quem tirar as dúvidas.
E era muito complicado, era muito sofrimento, era horrível, horrível mesmo. Hoje eu me sinto segura e eu já passo essa segurança para as minhas colegas. Não, não se preocupe, não, é assim, assim, não se preocupe, vai dar tudo certo. E assim, Ô, Mônica, eu vou fazer a é última pergunta agora, que eu acho que você é a melhor pessoa para responder isso. E tem gente que fala assim que a gente aprende vacina só na prática. O que que você tem para não. dizer para essa? Olhe, que eu vou dizer uma coisa a você. Se vacinas, eu vou resumir essa pergunta sua. Se vacinas, você, se você tiver uma consciência que vacina, você aprende na prática. Eu não tinha feito em 25 anos esse curso. Por quê? Porque todas as mães, elas depositam a confiança no vacinador como vacinador. Mas o vacinador não vai jamais dizer para a mãe que errou. Ele não vai dizer para a mãe que errou. Quando ele erra, ele cala e ele vai rezar para que não aconteça nada. Isso mesmo. Hoje, eu tinha sim a prática, mas essa prática, como era essa prática? Como eu falei para você uma vez que você riu muito. Chegava na sala, vacinava, tchau, até amanhã, tchau. Chegava um cartão com um atraso vacinal. Se ele era 2, 4, 6, se passou 6 meses, um abraço, tchau, já passou. Eu não tinha aquela sabedoria de dizer, não, ele pode tomar até 4 anos, 12 meses, 29 dias. São práticas. É o decoreba, 2, 4, 6, 9, 15 meses. Então, assim, quando chegava aqueles cartões todo desajustado, a gente ajustava na lógica da idade. Para você ter noção, hoje eu pego cartões que eu vacinei com os aprazamentos errados. Olha só. Hoje eu pego cartões. Assim, pronto, como essa semana eu peguei, a semana passada eu peguei um cartão, a criança de outro município lá, não sei de onde essa mulher saiu, chegou na nossa unidade e a criança tomou hepatite, BCG e as vacinas de 2 meses. A criança chegou na minha unidade com 11 meses. 11. Quer dizer, eu em outros tempos, eu ia ficar como? Não, eu aqui vou fazer assim, tá, 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 tá. Eu já encontrei esses cartões antigamente. Eu hoje pego eles e olho assim e não posso mais. Não posso mais apagar. Tá ali registrado o meu erro. Entendeu? Então, assim, às vezes até isso me constrange muito, porque eu sei que era um erro aonde eu nunca procurei melhorar. Nunca procurei. Assim, eu olho cartões e digo assim, pronto, deixa eu lhe dar um exemplo. Menores que chegam para tomar HPV com 9 anos. Essa criança eu já vacinei lá atrás. Você entendeu? Quando eu pego esse cartão para fazer um HPV, uma CWY, está lá os meus erros. O erro vacinal, de aprazamento. E eu não posso mais apagar, e isso é Lá muito da infância, feio. né? Da infância, e assim, hoje, para a gente profissional, é feio, é constrangedor, né? Porque eu sempre digo a minhas colegas assim, saúde é a única profissão aonde você não pode dizer desculpe, eu errei, porque você lida com vidas. Você não vai pedir desculpa quando você mata alguém. Sim. Impossível. Você não vai dizer para uma mãe de um recém-nascido, oi, desculpe que eu errei, me perdoe. Ela não vai querer o seu perdão. Então, assim, é a única profissão que você tem que saber. Você é obrigada
obrigada. Você não pode não estar ali por dinheiro. Você é obrigada a saber. E Então, não tem assim, enfermeiro, não eles. tem médico ali perto de você o tempo todo, né? Para você ficar se. Isso. É o técnico e o técnico dentro da sala de E vacina. o técnico, exatamente. E outra aqui, que essas faculdades de hoje é incrível como os enfermeiros não vêm com bagagem de vacina. É incrível como eles não vê vacina na faculdade. Não. Vê uma coisa bem superficial. É incrível. Todas as enfermeiras que eu peguei, 4. Então, assim, é o seu nome, é a sua carreira. Ela está pouco se lixando, ela está na sala dela, ela está trancada, só na parte burocrática, e você está vacinando. Então, assim, é complicado. Eu hoje, eu indico mesmo às minhas colegas, gente, façam curso, vai estudar, porque decorar não é a solução. Não E adianta. parte, né? Porque por mais que elas às vezes não tá na hora de investir, elas ainda não acordaram para isso, mas você está fazendo a sua parte de transmitir o conhecimento que você teve. E isso é muito bom. Isso, É esse o meu objetivo. isso, O meu objetivo é ensinar vocês para que vocês também propaguem, porque quanto mais pessoas isso. que é certo, mais a gente consegue melhorar a situação da vacina no Brasil. Da vacina, é. E outra, viu, que eu vou lhe Comunidade, falar. E outra, eu hoje vejo que não, isso é um problema, assim, eu vejo o nosso grupo mesmo, o desespero das meninas, que assim como eu, o tempo que elas trabalham, assim, a forma das perguntas, as perguntas que elas fazem, que é pergunta rotineira, é o que a gente já faz. mas sabe o que Eu que eu acho? fico assim, eu digo, Que lá no grupo eu consigo observar, que como eu estou lidando com vocês todo dia, eu consigo observar assim, ó. As meninas que já entraram há mais tempo, agora elas quase não faz pergunta mais. Aí quando isso. entram agora e começa, aí elas começam a fazer a pergunta e as mais antigas vai lá e já A começa. mais antiga faz. Então assim, é É, muito realmente. legal, porque acaba de entrar, elas entram cheias de dúvida, né? Eu tô cheia de dúvida É, da mensagem, aí eu ajudo, aí a colega ajuda, e agora já tá todo mundo é, se ajudando. E aí as mais antigas é. tá vendo e fala assim: nossa, eu tinha essa dúvida também. E olha como eu melhorei. Isso, isso. E assim, e o conteúdo, né, que a gente tem em mãos, né, as notas técnicas, sem contar com isso, que pronto, para outra coisa que eu esqueci de falar para você. Hoje sou eu que estou dando as notas técnicas à coordenadora da vacina. Olha só. Fui eu quem passei a nota. Isso, foi eu quem passei a nota técnica da CWY. Eu fiquei assim, radiante, porque eu falei, coloquei, olha, a nota técnica a partir de segunda-feira é assim. E encaminhei a nota para ela. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante. É Hum, muito gratificante que as pessoas, às vezes, se limitam muito no financeiro. Mas é como eu falei para você, o meu investimento, de onde eu tirei, eu ganhei mais, eu ganhei uma bonificação por eu saber mais diante desse curso. Quer olha só. dizer, se eu não tivesse feito o curso, eu não tinha ganhado a bonificação, porque eu não ia assumir, não é Sim, isso? e é isso. Você ia estar Então, do. assim, é isso mesmo. Que O bom, conteúdo é muito bom mesmo. que O que eu bom. puder indicar, eu indico para as meninas. Indico mesmo, super indico. Que bom. Eu fico muito feliz. Agradeço você ter tirado o seu tempo para vir aqui conversar comigo. Fico muito feliz dessa sua. Tenho Foi certeza difícil, mas que você cheguei. Foi difícil, mas cheguei. está uma mulher muito ocupada. É E porque, olha, olha só a minha trajetória. Eu trabalho os 2 horários, tenho uma loja, uma perfumaria, olha só. tenho a minha casa, que eu
tenho que cozinhar, lavar, passar para ir no outro dia. E ainda tomo conta dos meus pais, que uma é Olha, de 80 e uma de 78. Então, assim, eu não tenho tempo para respirar. Eu sempre tenho que ir na casa dos meus pais, sempre tenho que ir na minha loja, sempre tenho que fazer almoço e tudo. Então, é muito corrido. E achei tempo para estudar. ótimo. E Então, aí, assim, conseguiu em menos de 3 meses adquirir tudo e isso. é o que eu estou falando para você. Tempo não é desculpa, é foco. Porque, assim, se eu estou na sala de vacina e eu não estou com demanda, eu abro o meu celular e estou lá, ó. Fonezinho. Entendeu? Estou lá. Eu tenho uma dúvida, eu estou lá. Então, se eu for esperar para fazer isso em casa, que horas? Que em casa eu Não já tenho faz. outras demandas. Não É, vai, não não. faz. Não faz. A É. gente tem que Então, você. aproveitar os 15 minutos que a gente tem, Isso. Para né? ler, às vezes dá um branco, que às vezes dá um brancozinho assim. Você vai lá rapidinho, lê de novo. Porque são muitas vacinas, são muitas. Então, assim, você tem que sempre estar lendo. É como se fosse uma leitura. Você vai lá, você lê todo dia aquele pouquinho, no outro dia você vai de novo. Como se fosse uma leitura. Você não vai conseguir decorar, você vai aprender. Não é isso? Você Verdade. vai aprender. E tá aí o seu Porque resultado falando que você aprendeu. é, você decorar, você esquece. Sim, Se e aí, você decora, você esquece. Mas se você aprende, você lembra. sim, com Você certeza, lembra. com certeza. A higienização, olha, a higienização da sala, até o ambiente da sala, para mim, não era importante. E hoje, depois desse curso, tudo mudou. Tudo mudou. É diferente. Tudo é E é importante, Deus, viu, que guia a gente, viu? sim, com certeza. Exato. Deus, minha filha. É, é. Isso mesmo. É Deus que guia a gente, porque sem Ele, minha filha. A gente não Vamos vai. lá, meninas, vamos lá, meninas. Vamos focar, vamos focar. Siga o Não, meu exemplo. Olha, é isso. olha, olha, meninas, vou dizer às meninas que eu ganhei um dinheirinho a mais, viu? Tem Nunca, como. nunca fui reconhecida. Nunca fui reconhecida. Olha, Bastou esse curso para me enxergarem. olha Me só. diga, É porque quando tá a gente vendo? começa a estudar, a se destacar, as pessoas começam a nos enxergar. A gente incomoda alguns Isso, invejosos, isso, mas os que isso. estão lá em cima começam a te enxergar. Porque É. você tem um conhecimento que vai ajudar eles. Isso. E hoje a coordenadora, ela diz assim: qualquer dúvida, procure a Mônica. Olha só para isso. É Aí, gostoso, né? Gostoso, porque você vira um suporte. aí ela diz assim: olha, se você tiver qualquer dúvida, procure a Mônica. Porque a Mônica está fazendo um curso. Aí já disseram que foi o secretário de saúde que pagou meu curso. Eu digo, foi, não, fui eu. Já tá pondo a conta pro secretário de saúde. Já sai, olha, já saiu o maior mimimi que o secretário de saúde pagou o meu curso. Eu digo, secretário de saúde nenhum, meu curso foi eu. Fiquei tão doida Vai que lá e paguei o cobra curso duas então. vezes. Eu disse, do nada de secretário, que pagou foi eu. Pode perguntar à professora que eu fiquei tão azuada que botei o cartão, foi duas vezes, não sei como foi. Aí a menina aí foi, eu digo, foi. Bateu o cartão, eu fiquei tão azuada. Eu digo, peraí, que eu vou mostrar essas meninas todinha agora quem é que vai estudar. Pronto, e tem uma lá mais velha do que eu. Bem mais velha do que eu. Aí ela fica ligando para mim. Eu disse, mulher, compre o curso. Ah, Misoró não compra, não. Ah, Misoró, olha. Eu digo, eu tô ganhando dinheiro por causa do curso. Um curso. Pronto. É, é isso. É porque as meninas não querem acreditar no potencial delas, mas
Olha, Kiki, principalmente quem trabalha em emprego de prefeitura. Emprego de prefeitura é um emprego muito visado, muito mimimi, muito burburinho, é muito escravo, é muito doloroso. Então, assim, é você e você. Você tem que sobressair, Sim, porque entendeu? Porque estagnam, né? As pessoas ficam tão estagnadas naquele emprego que acham que aquilo é a vida. Aí fica pessoas frustradas. isso, E muitos profissionais de prefeitura é frustrado, porque não tem, eles não vê isso, crescimento, não vê uma forma de crescer e se desenvolver. Acho que é só aquilo a vida não. inteira. Acha que nunca é reconhecido e não é assim. Quando a gente se movimenta, as coisas E não acontecem. é assim. Pronto, pronto. Mônica aqui de No exemplo, meu, 5 anos, já tá até, não tá nem aguentar mais. mulher, eu passei, olha, para você ter ideia, olhe como é a vida da gente. Eu passei até gostar mais da criançada, do público, que assim, eu estava tão estagnada de vacinar, assim, sem motivação, que quando o menino ia embora, eu dizia, vá com Deus, vá com Bom Deus. demais. Pode ir, pode mais, vai embora, vai com Deus. Aí, tchau, tia. Eu dizia tchau, louca, para me livrar. Oi, tchau, tio, tchau. Aí hoje eu já converso com as mães, eu já explico às mães já ficam olhando para mim, os meninos, tudo, igual já explicou, é assim, mudou. Mudou totalmente, Porque totalmente hoje você mesmo. está satisfeita, né, Mônica? É a satisfação Isso, profissional, é a satisfação isso, pessoal também que a gente tem. Aí a gente começa a tratar isso. melhor, a gente começa a enxergar a necessidade, a importância do seu trabalho, que antes Isso, enxerga a importância. E quando a gente enxerga a importância, o nosso propósito, qual que é o nosso propósito dentro da sala de vacina? Aí quando você enxerga tudo isso, tudo começa a fazer sentido, realmente. É isso mesmo. né? Assim, em outros tempos, jamais eu pegaria a caixa de vacinas e me deslocava para outro município para vacinar. Jamais eu faria isso. Hoje, eu já faço isso com o maior prazer. Já fico assim muito realizada quando eu tenho um carro só para me levar e me apanhar, né, nesse município. É uma realização assim que a minha vida toda eu nunca tive. Olha aí. Então assim, você acha que nunca vai acontecer, né? Então, você não pode pensar por essa forma. Se você não tem segurança, vamos fazer o curso para conseguir, né, Kiki? Com certeza, com certeza. A gente está aí para É, ajudar. é, para Mônica, ajudar. É. tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas meninas que estão aqui, que vão assistir Isso. depois que está gravado, tá? E depois, Pronto, você pode cortar as falas e botar os pontos que você quiser. Fique à vontade. tá bom, eu agradeço muito, agradeço você ter, tá? Tenha uma boa Tá noite. certo, tá. Beijo, Obrigado, Kiki. Tenha uma boa noite, viu? tchau, beijo. Tchau.